Olá, pessoal. Eu sou a professora Renata Pedrosa Dantas e a gente está trabalhando junto à disciplina de empreendedorismo. Nessa primeira semana, nós iremos estudar empreendedorismo e inovação, com o objetivo de conhecer o empreendedor, suas habilidades e competências e entender o contexto atual de inovação. Bom, inicialmente, a gente vai falar um pouquinho sobre a introdução do que é empreendedorismo, os conceitos de empreendedorismo. Depois, nós vamos falar um pouco sobre o papel do empreendedor e, posteriormente, as características e competências dos empreendedores. Depois vamos falar sobre o que é inovação, inovação e empreendedorismo. No início, introdução aos conceitos de empreendedorismo. A primeira pergunta é: o que é empreendedorismo? Muita gente acha que empreendedorismo é abrir um negócio, fazer alguma coisa nova, é, ter uma ideia brilhante e ganhar um monte de dinheiro com isso. Tudo isso pode até estar dentro do empreendedorismo, mas empreendedorismo não é só isso. Empreendedorismo é você envolver as pessoas e processos que, em conjunto, elas vão transformar ideias em oportunidades. É você enxergar uma ideia, ter essa ideia e fazer com que ela se torne uma oportunidade. É transformar ideias em oportunidades. Para isso, você precisa de uma boa equipe, você precisa de uma boa estrutura para transformar essa tua ideia em uma oportunidade. Então, toda ideia vai virar uma oportunidade? Não. E toda oportunidade vai dar certo? Também não. Você precisa investir e trabalhar e desenvolver bastante para que você consiga realmente transformar a ideia em oportunidade. Então, empreendedorismo é isso. Pega a ideia e faz com que ela vire uma oportunidade. A professora, e para empreendedorismo é só na área do negócio? Não. Existe empreendedorismo social, que é para transformar a realidade das pessoas. Intraempreendedorismo, que é você ser empreendedor dentro de uma empresa, entre outras formas de empreendedorismo. Então, qualquer coisa que você consiga transformar de ideia para oportunidade, de fazer, de acontecer realmente é empreendedorismo. Então, o Dolabella ele define empreendedorismo como uma ciência onde são estudados aspectos referentes ao empreendedor, seu perfil, sua origem, suas atividades e o seu universo de atuação. Por que se foca na questão do empreendedor? Porque o empreendedor é a mola mestre que move o empreendedorismo. Então, quem é a pessoa que transforma a ideia em oportunidade? É o empreendedor. E quais são os fatores que são importantes para o empreendedor? Qual o papel desse empreendedor? Quem é esse empreendedor? Empreendedor, pessoal, vocês podem ver aqui, que é alguém que tem uma alta capacidade de gerir negócio e de ter ideias. Então, analisem isso aqui como se fosse um plano cartesiano. Aqui você teria o eixo X e aqui você teria o eixo Y. Então, se você está aqui, aqui é o zero, então você tem pouco. Passando para cá, vai aumentando. Então, considere o seguinte: pessoas que têm uma baixa habilidade gerencial e baixo conhecimento em negócios, elas nem vão desenvolver o negócio, nem vão desenvolver ideias, nem vão atuar como gestores. A grande maioria que vai continuar trabalhando nas empresas, sendo empregado dos outros. Mas existem pessoas que são bastante criativas e inovadoras, vivem tendo ideias. Essas pessoas vão se tornar grandes inventores. Tem as ideias e pode até vender as ideias, mas de fato ele não consegue colocar em prática porque falta isso, ó, habilidade de gerenciar. Falta habilidade de gerenciar o seu negócio. Então, existem pessoas que têm muita habilidade de gerenciar, mas têm pouca criatividade. Quem são essas pessoas? Os administradores. Eles são pagos para fazer dar certo a ideia dos outros. Mas existem pessoas que têm essas duas características juntas. Ele é criativo e inovador e ele é um excelente gerente. Quem é essa pessoa? O empreendedor. É aquele que transforma a ideia em oportunidade. Ideia está no campo do conhecimento, da criatividade e da inovação. E a oportunidade, é transformar a ideia em oportunidade, está na habilidade de gerenciar, de criar novas formas. Então, ele tem que ser criativo e tem que ser bom de gerenciamento. Esse é o empreendedor.
Quais são as características e competências dos empreendedores? Os empreendedores são pessoas que têm características especiais, que podem nascer com eles ou podem ser desenvolvidas. Então, quais são as principais características dos empreendedores? Eles são criativos, ele tem uma capacidade de se organizar e planejar, eles são pessoas que têm alta capacidade de se responsabilizar pelas coisas, ele tem muita responsabilidade, ele se dedica, ele é um excelente líder, ele tem muitas habilidades para trabalhar em equipe, então ele junta as pessoas, agrega as pessoas, porque sem a boa equipe o negócio dele não vai dar certo. Tem gosto pela área em que atua, ele tem visão de futuro, coragem para assumir o risco, então, ele gosta muito do que ele faz, ele tem coragem para buscar. Agora, essa coragem de assumir risco não é um risco impossível, não, tá? É um risco calculado. Tem interesse em buscar novas informações, soluções, inovações para o seu negócio, ele está sempre crescendo, ele está sempre buscando. É uma pessoa persistente, não desiste nas primeiras dificuldades. Imagina um empreendedor desistindo numa dificuldade e a gente num momento como esse. Então, esse empreendedor, ele já teria fechado e já tinha caído fora. Mas o empreendedor não, ele é persistente, ele não desiste, ele sabe que ele vai conseguir superar e vai encontrar outras formas. O empreendedor é alguém que sabe ouvir as pessoas, porque ele precisa de ideias, e uma das principais fontes de ideias são as pessoas, então ele tem que estar ali, dar atenção, e tem que ter uma boa facilidade de se comunicar e se expressar. Então, o empreendedor, ele consegue fazer tudo isso. Bom, e quais são as competências dos empreendedores? David McClelland, ele descreveu sobre 10 competências básicas que um empreendedor tem que ter. Se vocês estão buscando ser empreendedores, vocês têm que pensar em desenvolver isso. Primeiro, o empreendedor ele sempre vai buscar a questão de oportunidade e ele tem iniciativa, ele está sempre à frente. Então ele está sempre buscando, ele não se contenta com o que tem. Ele está como uma anteninha ligada, buscando onde é que está a oportunidade e ele tem iniciativa para ir atrás. Ele é persistente, ele tem que ser persistente. Uma das grandes competências é essa. Eu digo para vocês, imagina um momento desse, de crise, que as coisas estão extremamente difíceis, se ele não fosse persistente, ele já fracassa e não dá nem o primeiro passo. Tem que ser comprometido. Então, o comprometido é você dar o sangue, é você se envolver realmente, você tá lá. Ele é exigente quanto à qualidade e eficiência, então ele tem que saber correr riscos, estabelecer metas e ir atrás dessas metas, buscar sempre novas informações, tá sempre planejando e monitorando, porque não adianta você planejar e não acompanhar o teu planejamento, persuadindo e mantendo redes de contato, ou seja, persuadindo as pessoas, atraindo pessoas para perto de você e mantendo uma boa rede de relacionamento. E além de tudo, o empreendedor ele é independente e tem uma autoconfiança muito boa. Então ele acredita nele mesmo, ele acredita na própria ideia e ele investe nessa ideia e consegue fazer com que o negócio tenha sucesso. Existem alguns mitos sobre os empreendedores. O primeiro mito é que empreendedor é nato, ele já nasce para o sucesso. As pessoas acham que para ser empreendedor o cara já nasceu com isso. Claro que não. A maioria realmente tem um nível de inteligência. Existem muitos empreendedores que você já percebe que a criança ela tem uma habilidade inata. Mas o empreendedor de sucesso, ele acumula as experiências e as habilidades com o passar do tempo. Então, vai aprendendo, vai trabalhando e vai desenvolvendo, estudando, e ele consegue se tornar um empreendedor. Então, empreendedores só são natos? Não. Você pode desenvolver isso. Por isso que a gente está aqui, né? Buscando novos conhecimentos. Empreendedores são jogadores que assumem riscos altíssimos. É outro mito. O empreendedor só toma risco calculado. Então, antes de ir, ele faz um bom planejamento. A gente vai ver na próxima etapa uma questão do plano de negócios. Então, ele tem que fazer um plano bem estruturado para saber qual é o destino que ele vai tomar e aí ver se vale a pena arriscar ou não. Evita risco desnecessário. Ele sabe que uma coisa pode não dar certo, ele não vai. Compartilha risco com os outros. Então, você tem um empreendimento que existe certo risco, existe. Então, você chama um sócio e essa pessoa vai assumir o risco com você. Então, ele compartilha o risco e divide o risco em partes menores. Como assim, professora? Vê, existe um grande empreendimento na cidade do Recife, que é o Shopping Rio Mar. O Shopping Rio Mar é uma grande obra de infraestrutura, mas que envolveu parte ambiental, envolveu uma série de fatores. Então, antes do grupo João Carlos Paz Mendonça, o JCPM, fazer aquele risco, tomar aquele risco todo para ele,
Ele dividiu com lojistas que são associados a ele. Existem construtoras, grandes construtoras do Recife que construíram grandes empresariais lá perto. Então ele está dividindo em partes menores. Pode dar errado? Óbvio que pode. Mas isso tudo é minimizado por esses fatores. São outras pessoas que assumem um risco com você. O outro grande mito é que os empreendedores são lobos solitários e não conseguem trabalhar em equipe. Veja, a gente acabou de falar, né, que uma das grandes características é ser um bom líder. Como é que ele vai ser um bom líder se ele for um lobo solitário? Então, o empreendedor tem que ser um ótimo líder, tem que saber criar time, tem que ter um bom relacionamento com as pessoas, com os clientes, com os fornecedores, com todas as pessoas que estão em volta dele, que a gente chama de stakeholders. Então, ele tem que ter um bom relacionamento com essas pessoas. Outra coisa importante, imagina, um bom exemplo é o de um restaurante. O restaurante é o melhor restaurante, a melhor comida que existe. Mas você chega lá e o garçom te atende mal, você não volta. Então, você tem que fazer com que as pessoas, a tua equipe seja uma boa equipe, desenvolver essa equipe. Então, o empreendedor ele nunca vai ser um lobo solitário, ele sempre vai estar junto com pessoas e essa equipe vai ser próxima a ele e ele vai conseguir desenvolver, porque todas as pessoas precisam se sentir que são parte do negócio, tomar o negócio para si. E aí sim dá certo. Então, o empreendedor é responsável por fazer isso, motivar as pessoas. E aí a gente chega na inovação, né? Então, quando a gente fala de inovação, as pessoas já pensam, ó, criar algo novo, eu vou criar algo novo. Só que a inovação é criar algo novo que tenha utilidade, seja diferente do que já existe e tenha mercado, porque uma inovação, ela precisa gerar um determinado lucro. Imagina a empresa, ela vai gerar uma grande inovação, mas não vai vender para ninguém. Para que eu quero essa inovação? Então, a inovação ela está relacionada com a criação de soluções e de quebra de padrões. Isso quer dizer que a inovação ela representa tanto a elaboração de um modelo de negócio e serviço, mas também o desenvolvimento de novos produtos, serviços para problemas que já existem do público ou tanto da empresa. Então, a inovação é você criar algo completamente novo, um novo produto, um novo serviço para coisas completamente diferentes, mas também significa criar para coisas que já existem, mas pensando de uma maneira diferente. Como é que eu posso resolver o problema de uma maneira diferente? Isso é inovar, certo? Você olhar para o problema e trazer uma solução diferente. Isso é inovação, certo? Então, eu vou criar uma nova perspectiva para algum problema ou para algo que exista e que eu precise representar. Então, inovar é quebrar esse padrão e criar novas soluções. Então, a definição de inovação ela vem sendo muito utilizada como buscar uma descoberta, experimentação, desenvolvimento, até a imitação e adotação de novos produtos, adoção de novos produtos, processos e novas técnicas organizacionais. Então, inovar é um processo pelo qual os produtores dominam e implementam projetos de produção de bens e serviços que são novos para os mesmos, mas pode não ser tão novo para o seu concorrente. Por isso da questão da imitação, sabe? Porque é fazer, inovar, é fazer algo novo para a sua empresa. Então, se o seu concorrente já faz, mas você não faz na sua empresa, então quando você fizer na sua empresa vai ser uma inovação. Então, é a economia baseada no conhecimento e no aprendizado. Você está sempre buscando conhecer e aprender. Então, a empresa ela cresce a partir disso. Então, a produtividade e a competitividade dos agentes econômicos, eles dependem cada vez mais da capacidade de lidar com a informação e transformar essa informação em conhecimento. Então, quanto mais produtivo e mais competitivo, maior a capacidade de gerar conhecimento e de gerar inovação. Então, a inovação é trazer algum componente, uma nova forma de ver, uma nova forma de resolver um problema, uma nova forma de criar um produto ou fazer ou algo diferente dentro da empresa ou para o seu cliente. E a inovação e o empreendedorismo? O Nonato ele diz o seguinte, que investir em projetos de sucesso e que realmente farão a diferença para a sociedade deve ser o objetivo de toda pessoa que deseja empreender. Ainda há quem acredita em fórmulas prontas de empreendimentos e modelos tradicionais. Porém, esses negócios cada vez têm menos espaços no mercado. Veja, é preciso que quando você for empreender, você busque novas formas, novos negócios, fugir do tradicional, fugir do que já está aí, buscar uma nova solução. Então, assim, quando a gente fala em empreendedorismo, a palavra que une os dois termos é oportunidade. É estar sempre atento à oportunidade.
a oportunidade é uma inovação, porque é uma mudança, é algo que vai ser implementado que não existia. Então, investir nas oportunidades, criar soluções, inovar, é a base do empreendedorismo. Por isso que o empreendedorismo e a inovação, eles estão sempre juntos. A ideia é, eu vou criar um novo negócio, eu vou investir numa oportunidade, e isso é uma inovação. Ok, pessoal? Então, aqui a gente tem algumas referências que utilizou. Esse material vai ficar disponível na sala virtual e eu agradeço a vocês e bons estudos. Agora nós devemos nos concentrar na apresentação. Nós temos o roteiro de aula que vocês devem seguir. Então, sigam o roteiro direitinho, cada passo, e depois vocês fazem a verificação de aprendizagem, que está lá. Nós temos um fórum e um questionário para ser respondido. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição no fórum e teremos os chats que está lá na apresentação dos nossos horários. Ok? Obrigada e até a próxima aula.